vai ficar disponibilizada depois também, para quem não conseguir ver agora. E eu vou me apresentar e, na sequência, o Ricardo se apresenta e a gente começa esse bate-papo. Eu sou o Raoni, apesar de estar na Bahia, eu sou mineiro. Eh, eu trabalho aqui na Ecos nas áreas de design de negócio e design de serviço. Hoje trabalho também na área de projetos, especificamente hoje estamos fechando um projeto junto com o Google, que é para acelerar 10 startups da indústria da mídia, um projeto bem interessante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele. E a minha formação é em negócios, eu me formei em administração pelo FMG, mas também me formei em comunicação, em publicidade e propaganda pela PUC Minas, e minha trajetória profissional sempre perpassou um pouco esse lado um pouco criativo, um pouco analítico. Então, trabalhei em aceleradoras, trabalhei na Fundação do Cabral, que é uma escola de negócios, e nesses últimos anos venho atuando aqui na Ecos, nessa parte de cursos, treinamentos, workshops e também em alguns projetos. Eh, então, ao longo aí a gente vai se conhecendo, espero que a gente consiga interagir. E aí eu queria convidar o Ricardo também para falar e o Ricardo vai apresentar também a Ecos, né, já que o Ricardo é um dos fundadores. Bom, gente, obrigado, Raul. Bem-vindos a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês. Como o Raul disse, eu sou um dos fundadores da Ecos. Para quem não sabe, a Ecos está fazendo 10 anos esse ano. Eu acho que para uma empresa brasileira é uma baita conquista. 10 anos no mercado de inovação, que não é um mercado fácil. Vocês estão vendo minha tela, né? Enfim, falando um pouquinho sobre mim, eu sou administrador de formação. Eu comecei minha carreira trabalhando em indústria metalúrgica, fui de estagiário a gerente geral da empresa, comecei uma especialização em empreendedorismo e inovação, montei uma espécie de mosaico assim de aprendizagem e fui estudar em várias escolas fora do país, tentando entender como que a inovação acontece. Então passei por Babson, por MIT, enfim, por várias escolas americanas e na Europa também. E tive essa oportunidade de beber de várias fontes, o que é inovação, o que é o empreendedorismo, e chegar ao meu próprio ponto de vista. Assim, obviamente, eu bebi de várias fontes, não é meu ponto de vista, mas eu consegui entender várias perspectivas sobre inovação. A gente montou essa empresa que eu vou contar um pouco para vocês, que é a Ecos. O Raul quer fazer uma pesquisa antes, mas eu vou contar muito da nossa experiência assim, montando a Ecos também nessa jornada, está muito conectado com esse papo de descoberta do cliente, né? Então, a gente são vários desafios ao longo da jornada que você vai aprendendo como descobrir o cliente cada vez mais a fundo. Então, um pouco do objetivo da noite aqui é tentar trazer uma perspectiva prática para vocês de como trazer esse olhar do cliente para dentro de casa, como a gente trazer o olhar mais empático, olhar uma perspectiva mais humana que tem a ver com a perspectiva do design, para a gente começar a olhar de forma mais humanizada para os nossos desafios, e isso acaba gerando insights interessantes ou oportunidades interessantes para a gente gerar inovação. Legal. Esse slide também para me lembrar, eu vou mandar aqui no chat, pessoal, um link que é para uma pesquisa, são 2 perguntas, vocês colocam o nome e e-mail, para entender um pouco mais da motivação de vocês de estarem aqui, e no final a gente vai mandar para o e-mail um presente para vocês. No final do webinar eu conto qual que é esse presente, tá bem? Então, se vocês puderem aí clicar no link, é um formulário do Google, são somente 2 perguntinhas para a gente entender um pouco mais do pessoal que está aqui. Então, era só isso. Eu vou falando enquanto vocês vão respondendo a pesquisinha rápida, as perguntas. É, então, assim, contando um pouco da Ecos, a Ecos hoje muita gente conhece a Ecos, enfim, mas na verdade ela é uma das unidades de negócio. A Ecos é um laboratório de inovação independente e global para formar essa nova geração de inovação, realmente para as empresas e para as pessoas, que transformam a vida das pessoas
das empresas. Aqui, do nosso lab, que a gente é orientado pelo design. Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta resolver da perspectiva dos nossos clientes, dos nossos alunos, é da perspectiva do design. A gente sempre traz o pessoal está falando que travou, gente? Você está me escutando? Travou um pouquinho. Como eu tô na Bahia, eu sempre acho que a internet daqui que tá ruim, mas travou foi aí para você. Então, se você puder só recapitular, que aí sabe quando trava e vai tudo direto? Eu não sei que parte travou, mas vou repetir aqui. Então, a Ecos é um laboratório de inovação, que a gente é um laboratório independente, então a gente não está conectado a nenhuma instituição, nenhuma empresa nesse sentido. Então, essa nossa independência permite que a gente faça vários experimentos de inovação. Nossa missão como lab, como laboratório de inovação, é elevar o potencial do design à carga máxima. Então, o que a gente faz? A gente leva o design para experiências de aprendizagem, para projetos de consultoria e na transformação de realidades. Aqui eu vou compartilhar um pouco mais para frente para vocês o que eu quero dizer com isso. Então, assim, tudo que a gente faz sempre é da perspectiva do olhar do design. E quando a gente está falando de design, eu não estou falando de design estética, forma, função, como a gente conhece, mas eu estou falando da forma que o designer pensa. E eu não vou aqui falar, o objetivo não é falar de design propriamente dito, mas o design ele ocupou um espaço interessante, estratégico dentro das organizações. E hoje já está bem amadurecido nesse sentido. Então, a nossa luta aí dos últimos 10 anos foi para levar o design, ou o design thinking, né, como as pessoas conhecem também, como uma forma de pensar, uma forma de gerar valor a partir de um olhar mais humano, uma forma mais colaborativa. E nossa missão daqui para frente é levar a barra, porque a maturidade aumentou. Então, até recomendo, se quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem um e-book no site da Ecos, que é O Poder do Design, que é escrito pela Juliana Proserve, que é uma das fundadoras também da Ecos, e é muito bacana também nesse sentido. Hoje são 3 unidades de negócio. Então, a gente tem a Escola Design Thinking, que acho que a grande maioria conhece. Tem o nosso braço de projetos, que é o nosso braço de consultoria, e o nosso time do braço de ventures, aí, que é onde a gente se aproxima das startups e investe em algumas startups e cria algumas empresas que a gente acredita que fazem sentido com a nossa estratégia. Então, a gente tem o espaço. Acho que agora travou de novo. Travou geral. Aqui também travou. Tá? Vamos esperar ver se ele volta, senão eu assumo aqui. Momentos da pandemia. Bom, pessoal, eu vou assumir aqui. Não sei se ele. Vou esperar só mais uns segundinhos para ver se ele vai voltar. Porque ele ainda não caiu aqui a apresentação. Bom, agora caiu. Eu vou assumir aqui a apresentação que ele estava fazendo da Ecos para a gente seguir. Só. Vocês ainda não estão vendo minha tela. Voltei. Voltou? Então, já Desculpa, ia. gente. Eu não sei se você sabe, mas a pior internet do mundo está na Austrália. Pouca gente sabe disso, mas... Eu não sei que parte que a gente parou aqui, que vocês perderam. Estava apresentando as unidades de negócio da Ecos aqui. Então, são 3 frentes de negócio. Estão me escutando bem, gente? Agora sim, Ricardo. Sim. Tá, são três frentes de negócio. E o nosso objetivo é levar um pouco desse conhecimento que a gente está produzindo, que a gente está criando nos últimos anos, para a experiência de aprendizagem, para projetos e para ir no desenvolvimento de negócios que a gente acredita. Aqui são alguns dos nossos clientes que a gente trabalha com Google, Kellogg's, enfim, as principais empresas do Brasil e do mundo. E eu acho que é legal olhar para isso como uma baita conquista, né? Nos últimos 10 anos, fazendo projetos para essas grandes empresas. É um baita desafio, levar uma mentalidade. Travou de novo? Não, é porque você está apresentando, tem uma página do Slack, o pessoal colocou aí, em vez de apresentar o PowerPoint, eu acho, né? Então, o Slack seu aberto, eu acho, da Ecos. Peraí. Aí. Obrigado. Acho que eu apertei o botão errado aqui. Agora sim. Obrigado. Só colocar no modo de apresentação.
Desculpa, gente. Então, estão vendo agora aqui os clientes? Sim. Vamos lá, então. Então, esses são um pouco dos clientes que a gente tem trabalhado: Google, Kellogg's, Accenture, Faber-Castell. E é uma baita conquista nos últimos 10 anos trabalhar com esses clientes, porque conseguir levar a inovação para um pouquinho ou bastante para esses clientes é um baita desafio, porque a mentalidade de inovação é um processo complicado, não é um processo simples. Todo mundo quer a fórmula mágica da inovação. Tem um professor que é Romeu Buzarello, que ele é vice-presidente de marketing da Tecnisa, e ele fala: todo mundo quer um milagre, ninguém quer a peregrinação, né? Então, para inovar é um processo complicado, não é um processo simples. Então, tem muita coisa que precisa ser feita, e eu vou compartilhar também um pouco com vocês. Então, tem uma outra coisa legal também de compartilhar, que são mais de 38 mil alunos que passaram por nós na Ecos, são mais de 100 projetos, mais de quase 200 pessoas aí envolvidas no ecossistema da Ecos. E nos últimos 3 anos a gente vem fazendo parte do que a gente chama da Global Design Thinking Alliance, que é uma aliança de design thinking, são instituições que pesquisam e desenvolvem o tema sobre design e inovação. E basicamente são instituições acadêmicas. E a gente foi considerado aí pelo impacto que a gente tem, principalmente no Brasil, para fazer parte dessa rede, dessa aliança, porque a gente tem contribuído muito no ecossistema, não só brasileiro, mas no mundo. Então, é uma baita conquista levar um pouco esse jeito nosso de fazer, enfim, um jeito nosso brasileiro, mas o que eu queria compartilhar com vocês não é só essa introdução mais formal, é que todo mundo tem um começo, todo mundo tem um processo inicial de construção da empresa. Então assim, acho que, não sei se alguém já viu isso, mas a Ecos nasceu de um blog, e vocês estão vendo aqui na tela de vocês, possivelmente essa é a primeira versão, quando a gente apresentou a Ecos para o mundo em 2010. A Juliana e eu que montamos a empresa, a gente começou a escrever num blog, e o blog chamava Design Ecos. E foi assim que a gente começou a descobrir nosso processo, essa descoberta do cliente. Quem que é nosso cliente? Quem que é nosso público-alvo? A gente começou a escrever sobre temas, sobre design, sobre inovação, compartilhar um pouco dos nossos projetos, das nossas experiências que a gente estava vivendo. Nessa época a gente estava morando em Nova York, fazendo um curso do impacto do design nas organizações sociais, e a gente começou a perceber que existia uma demanda no Brasil, um desejo no Brasil maravilhoso, assim, de tentar entender o que era o design aplicado ao mundo dos negócios, o que era o design thinking, o que era essa inovação. O blog começou assim bombar, a gente começou a ter milhões não, mentira, milhares de centenas de milhares de acessos, de repente 10 mil acessos, 15 mil acessos, 20 mil acessos. A gente falou: nossa, mas a gente está só escrevendo num blog, assim. E foi uma coisa curiosa, que a gente começou a descobrir o processo de descoberta do cliente, que existia desejo por esse tema, e isso abriu uma baita oportunidade para a gente. A gente recebeu um convite via blog da ESPM, a Escola de Negócios em São Paulo, para dar uma palestra para falar do nosso negócio, do nosso projeto Ecos. E, na verdade, ainda era só um blog. E aí, com a cara e com a coragem, obviamente, a gente foi lá e apresentou a Ecos como uma empresa. E nessa noite tinha uma pessoa muito bacana, enfim, um super amigo, parceiro, até hoje, e ele falou: eu tenho um projeto para vocês. Obviamente que a gente falou que sim, né, que a gente poderia fazer, mas nessa noite a gente começou a descobrir que não adiantava a gente ter um site, não adiantava a gente colocar no cargo CEO, CFO, qualquer coisa do tipo, tentar ter uma proposta no mercado se a gente não tem cliente. Então, um grande aprendizado dessa jornada, desse início dessa jornada, foi: se você tem um cliente, você tem uma empresa. E muita gente esquece que o principal investimento que vocês têm na empresa de vocês são os clientes de vocês, e não os fundos de investimento, as startups, esses investidores angels, enfim, que as startups sempre buscam. Então, tem muita gente preocupada em colocar C-level, CEO, CFO da sua startup, e pouca gente preocupada em conquistar o primeiro cliente. E acho que o grande desafio de um business designer, né, que é o papel que a gente tenta construir aqui na Ecos, vai em busca do seu primeiro cliente. Independente se você é uma pequena microempresa
ou se você é uma multinacional. Qual que é o seu primeiro cliente que vai subsidiar o crescimento dos seus próximos clientes nesse sentido? Então, todo mundo tem um começo, não é? Nenhuma empresa começa do nada, assim. Então, essa aqui é a cara da Ecos, que chamava Design Ecos na época. Então, assim, uma frase muito legal do Clay Schiff, que eu gosto, que ele fala: a revolução não acontece quando as pessoas adotam novas ferramentas, mas quando adotam novos comportamentos. E nós, designers, precisamos entender sobre essa perspectiva desse comportamento. Qual que é esse comportamento humano? Todo mundo tem uma furadeira em casa, certo? Mas você só usa a furadeira quando você precisa. Então, não basta mais aprender sobre esses zilhões de ferramentas que estão na internet disponíveis. O que a gente precisa entender é que a gente precisa adotar novos comportamentos, olhar para a inovação de forma diferente. E a gente começou a entender que o processo de inovação, o processo para a inovação acontecer, principalmente nas organizações, ele acontece por meio dessa tríade. E não é um processo simples de fazer. É um processo de construção de cultura, onde você desenvolve e disponibiliza novos comportamentos. Nesses comportamentos emergem padrões de comportamento para processos de inovação. Na sequência, isso a gente direciona para sistemas, a forma que a gente se organiza dentro da empresa, que geram novas competências, novas formas de gerar valor para o meu negócio. E, por fim, as novas soluções acontecem, se ela estiver alinhada com uma estratégia. Então, a gente descobriu que a tríade da inovação passa por isso, que é estratégia, sistemas e cultura para a inovação acontecer. Hoje, a oferta da Ecos é muito mais do que Design Thinking. A gente saiu do campo só do Design Thinking, a gente está indo para um campo muito maior do design, onde a gente oferece programas do Design Thinking, a liderança em design. A gente percebeu que existe uma carência gigantesca de liderança da perspectiva em design. A questão do Phygital Design, que é a mescla do físico com o virtual, com o físico com o digital, e o design de futuros, que são 3 territórios aí que a gente atua muito forte. Então é isso, uma introdução rápida aqui da Ecos para vocês. Eu acho que o Raul vai falar. Quer que eu pare minha tela, Raul? Sim, eu compartilho a minha. Pessoal, vou falar um pouquinho do tema aí da nossa conversa, né, que é o Customer Discovery. E a ideia aqui é falar um pouco da nossa visão aqui da Ecos e também como é que a gente vem aplicando esse frame, como é que isso se conversa, né, com essa abordagem do design, que, como o Ricardo disse, né, vai completar 10 anos que a Ecos vem trabalhando isso em diversos projetos. E acho que depois a gente vai apresentar um case também bem legal e depois a gente pode fazer uma conversa também, tirar dúvidas de vocês. Queria primeiro conceituar um pouco, né? Então, o que significa isso, né? Descoberta do cliente. Não sei se vocês conhecem essa figura aqui. Esse é o Steve Blank. Se vocês forem no site dele, é steveblank.com, ele vai se denominar o pai do empreendedorismo moderno. E realmente foi uma pessoa, ele é um professor que atuou bastante nos Estados Unidos, no Vale do Silício, foi empreendedor, e ele criou essa ferramenta, né? Criou bebendo de diversas fontes, como o Design Thinking, o Agile, o Lean, que ele chama de Customer Development. Primeiro ele escreveu o primeiro livro, que é o The 4 Steps for Epiphany. Depois eu vou falar quais são esses 4 passos. E essa segunda versão é esse livrinho aqui que está aqui, que é o Startup Owner's Manual, né? É o manual do startupeiro, se a gente for traduzir aí ao pé da letra. Esse livro tem até uma versão em português, mas eu recomendo mais a versão em inglês, que a tradução não é muito boa. Mas o que o Steve Blank cria aqui e apresenta ao mundo, e várias startups começam a usar esse frame que ele traz, essa abordagem, que conversa muito com a abordagem do design, e depois as empresas digitais começam a colocar dentro dessa cultura de desenvolvimento de produto para validar propostas de valor. Basicamente, esses 4 passos, né, para a epifania, para achar a proposta de valor e criar produtos que façam sentido, são esses aqui, que é um processo de descoberta do cliente, de validação do cliente, de criação do mercado e depois da construção de fato da empresa. E para o Steve Blank, e aí depois isso se popularizou também pelo Eric Ries no livro Lean Startup, o Eric Ries foi um dos alunos
do Steve Blank, e depois várias pessoas começaram a replicar essa ferramenta, ele fala que a maioria das startups falha justamente porque elas trabalham uma ideia nova, né? Então, a gente está falando de startups que são empresas inovadoras, que com o auxílio da tecnologia estão buscando ali uma inovação, alcançar o mercado, né, dessa forma repetitiva, escalável. Eu também não quero entrar nessa discussão, né, o que é uma startup, o que não é, mas ele falava que ele cria isso porque fala, a forma como a gente precisa validar uma ideia nova, inovação, é diferente da gente executar um mercado conhecido, né? Então, se a gente está trabalhando com algo que é desconhecido, que ainda é novo, a gente precisa de uma outra forma de fazer isso. A gente precisa de fazer isso, como a gente chama no design, né, de uma forma rápida, a partir da colaboração, a partir da experimentação. Então, ele divide aí esses 4 passos aí entre o que é execução, o que é conhecido, o que as pessoas aprendem, como eu aprendi, o Ricardo aprendeu nas faculdades de administração, nos MBAs, e aí ele traz um frame para essa busca, né, que é essa busca, né, esse discovery, para entender de fato o que as pessoas querem, e aí ele destrincha no livro dele com bastante detalhes de como é que é esse processo. E aí são duas grandes fases, né? Então, essa descoberta do cliente, que eu vou validar o problema, validar uma solução, e depois, quando eu construo um MVP, e aí eu vou, então, capturar esses clientes, e vou, depois de captar esses clientes, vou escalar o meu negócio. Então, o foco da ferramenta dele é justamente disso, nessa busca. E aí eu vou contar um pouquinho de como é que ele trata essa busca, e como é que esses passos se materializam, e como é que a gente pode usar esses princípios do design como pensamento visual dentro desse processo. Então, basicamente, se a gente for definir esse processo de Customer Discovery, é um processo que a gente está em constante aprendizado e construindo junto com o meu cliente. Então, eu estou descobrindo o mercado, eu estou criando esse mercado, estou validando essa minha ideia que tem um potencial de tornar um grande negócio ou ser uma proposta de valor que eu vou adicionar dentro do meu produto. Então, esse viés aqui da descoberta, eu vou, então, partir para alguns passos que a gente tem boas práticas para fazer isso, para descobrir se o que a gente está criando, de fato, atende às necessidades daquelas pessoas. Então, tudo começa com eu definir com esse conceito da modelagem de negócio. Então, eu defino as hipóteses, né? Então, quais são as premissas que eu acredito que essa minha ideia tem, e aí eu vou testar, de fato, se o problema ele é um problema que as pessoas estão dispostas a pagar por algum produto, se é de fato algo que elas interferem na vida delas. E depois a gente vai testar uma solução. A gente vai criar um protótipo, algo que materialize essa proposta de valor, que são esses famosos mínimos produtos viáveis, e vou testar essa solução. Isso é feito é quase um processo científico, né? Então eu tenho hipóteses e vou testando essas hipóteses. Então, na hora de definir as hipóteses, a gente vai, então, sentar na mesa com os fundadores e, através de um processo rápido, a gente vai colocar essas hipóteses com relação ao que a gente acredita que é o produto, quem que a gente acredita que é o cliente, qual que a gente acredita que vai ser o preço para isso, qual que vai ser a demanda. Então, tudo ainda na base da suposição. E eu vou, então, ao longo do processo, capturando evidências de que esse negócio, de que essa proposta de valor vai fazer sentido para as pessoas. Esse momento aqui, a gente utiliza algumas ferramentas que se popularizaram bastante também, que alguns de vocês podem até conhecer, e que elas também vão sendo reinventadas e criadas novas ao longo do tempo. Uma delas, por exemplo, é o Business Model Canvas, que foi criado pelo Osterwald, da consultoria Strategizer, e basicamente ele coloca numa folha de papel, né, e podia ser A4, hoje a gente tem várias ferramentas online para fazer isso, ou então no Mural, no Miro, colocar nesses blocos, né, são 9 blocos, essas hipóteses que eu tenho com relação a essa minha proposta de valor. E aí tem várias outras ferramentas que foram se evoluindo, como, por exemplo, o Lean Canvas, que traz algumas outras nuances que diferem um pouco ali do Business Model Canvas, e um Canvas também que ele acaba tendo um intuito maior de olhar para essa proposta de valor mais a fundo, que é o Canvas da proposta de valor de fato. Que aí ele vai trazer um conceito
que foi popularizado pelo Clayton Christensen, que é um professor de Harvard, que faleceu ano passado, que são os jobs to be done, que basicamente fala que o cliente contrata um produto ou serviço para satisfazer uma necessidade que não é puramente funcional, pode ser emocional e social. E aí essa ferramenta também tenta entrar, então, dentro dessas motivações do meu usuário. Então, quais são esses jobs to be done? Quais são os ganhos e dores? E aí eu vou projetar essa proposta de valor a partir desse meu entendimento do meu cliente. E aí aqui que a gente começa a entender um pouco mais como é que o design ele tem essa intersecção com o design de negócios. Porque toda vez que a gente está falando de design, a gente está falando de um processo que é centrado no usuário. E a gente vai começar a entender essas motivações das pessoas. Então, por que as pessoas fazem o que elas fazem? E aí a gente faz isso muito por meio de pesquisa. E aí, sempre eu vou deixar aqui uma referência, né? Então, esse é o livro que fala um pouco sobre esse design de proposta de valor, que é, de fato, esse momento de eu criar, de eu colocar na mesa essas minhas principais hipóteses. E aí eu vou então, conversar com essas pessoas. Então, eu vou qualificar se essas hipóteses são verdadeiras ou não, ouvindo esses clientes reais, indo para a rua, o famoso get out of the building. Então, eu vou, de fato, conversar com as pessoas e escutar elas, ver quais são os seus contextos, os seus problemas, e aí eu vou sair do meu achismo, sair ali dentro do escritório e conversar com elas. E também aqui a gente vai utilizar algumas ferramentas que ajudam a gente a mapear, criar esses testes de hipótese. Um que a gente usa aqui dentro dos processos da Ecos, e a gente trabalha dentro do curso de design de negócio, é esse mapa de experimentação rápida. Basicamente, eu vou até ali as minhas ferramentas que eu criei, o Business Model Canvas, o Proposition Canvas, o Canvas que as pessoas preferirem, e vou criar qual que é a minha hipótese mais arriscada, né? Qual que é a hipótese que, se essa hipótese for invalidada, ela destrói o meu negócio. E aí eu vou priorizando essas hipóteses e vou fazendo esse design de testes. Então, quem são essas pessoas? Aonde que eu vou encontrar elas? Qual tipo de protótipo eu posso criar para capturar essa informação que eu preciso para fazer esse teste? E quais serão as métricas que eu vou avaliar? E aí é um processo bem que eu gosto de usar essas métricas, por mais assim, eu ainda não sei uma métrica, ainda uma ideia, mas escolhe um número, né? Então, eu vou falar com 20 pessoas, se 15 falar que é um problema, eu acho que faz sentido eu seguir com essa ideia, né? Que é o que a gente chama aqui da Ecos da XYZ hipóteses, né? Então, de X pessoas que eu entrevistar, eu espero que Y faça Z, que é o resultado. E aí eu vou, né, converso com essas pessoas, tenho um design, então eu posso fazer protótipos que sejam roteiros de uma entrevista, ou até eu posso criar landing pages, e aí os protótipos vão se sofisticando, até chegar nesse mínimo produto viável, que é como é que, da menor forma possível, eu materializo a minha proposta de valor e consigo entender se, antes de construir todo o produto, se aquilo ali gera interesse, se aquilo ali, de fato, endereça uma necessidade do meu usuário. E aí eu vou lá, o que aconteceu, quais foram os aprendizados e que decisão que eu tomo. Eu vou iterar, né, que é o iterar dentro desse processo ou pivotar, é o mudar de direção. Uma dica que eu dou também de livro, né, que ajuda bastante nesse processo, ele só está em inglês, ele chama Talking to Humans, fala muito sobre esse processo de entender os consumidores, e ele se inspira, e ele já é guiado dentro desse processo do Customer Discovery, então ele traz bastante case, a gente fala bastante aqui na Eco sobre esse processo, né, de pesquisa, e no design a gente vai beber dessas fontes, né, da pesquisa etnográfica, da pesquisa experimental, e basicamente a gente está sempre em contato com as pessoas e sempre incentivando as pessoas a saírem do escritório e conversar com elas e validar esses problemas. E aí a gente entra num processo que é de testar a solução. Então a gente revisou o conceito do produto que a gente quer construir, então a gente vai construir o nosso protótipo ou o nosso porcótipo, que é como é que a gente consegue rapidamente fazer algo que captura esse valor, que consegue ver. E hoje, como a gente está lidando muito com produtos digitais, a gente consegue, se você já tem um produto e quer testar uma proposta de valor, fazer um teste é muito simples. Você pode fazer um teste AB, você pode criar uma página, você pode enviar uma newsletter e ver quantas pessoas clicaram, pode criar um anúncio no Facebook, no Google,
pagando R$50 e medir essa taxa de conversão. Aqui é para validar se o cliente está vendo valor nessa solução, que está resolvendo aquele problema que eu enxerguei que era um problema que valia a pena eu gastar tempo e dinheiro e investir em algo que possa, de fato, acrescentar valor para as pessoas e possa ter um retorno financeiro. E a gente sai desse achismo, né? Porque o empreendedor, a pessoa que cria, né, então os líderes de produtos, eles são muito apaixonados pelas ideias, mas é tudo. Eu sempre pergunto, né, qual que é a evidência que você tem que isso né, faz sentido? Então a gente vai sempre em constante contato com o mercado. E aí na Ecos, a gente gosta de falar, em vez do mínimo produto viável, né? Então, de construir, depois que você criou alguns protótipos, qual que é o mínimo produto encantador? Que, se você olhar aqui essa pirâmide, né, ele não está buscando só resolver o funcional, mas ele está buscando, na menor parte, em fazer uma entrega que foca na experiência, que ele é funcional, que ele é confiável, que ele, de certa forma, ele é usável, ele é vendível, ele é prazeroso e, de forma, ele tem um propósito, ele está focado aí na experiência. Por quê? Porque aí eu consigo capturar essa proposta de valor, entender se a pessoa ali está endereçando essa grande questão. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai contar alguns cases que vão materializar um pouco esse processo. Uma outra dica também para quem quiser navegar mais a fundo nesse tipo de testes de ideia de negócio, esse livro também, que é da Strategizer, que eles linkam 44 formas, né, de fazer esses testes, né, que vão desde de uma entrevista, como eu falei, até clicar um botão, um call to action, ou então fazer alguns outros tipos de MVP que são mais sofisticados, como o Mágico de Oz e por aí vai. E aí, sempre a gente está se perguntando, a gente tem de fato evidência suficiente para seguir com esse negócio? Para entendermos o cliente suficientemente? Então, o design de negócios, esse processo de Customer Discovery, a gente sempre tem que entender se a gente está, de fato, colocando o cliente no centro da decisão e se a gente fez pesquisa suficiente, se a gente tem evidência suficiente. E aí a gente sempre começa a entender quantas pessoas eu preciso falar. Sempre vai variar, vai depender bastante do contexto. A gente fala que sempre de 10 a 20 pessoas ali, dependendo da hipótese que você quer validar, é um número bom, mas depende se é o mercado B2C, se é B2B, qual setor você está. Mas sempre a gente para de fazer quando a gente começa a ver os padrões, quando a gente começa a ter, né, uma repetição de padrões que estão mostrando ali um direcionamento. E sempre, por isso que eu gosto daquela referência que eu falei sobre pesquisa, né? Porque também fazer pesquisa também eu gosto de falar que ao invés da gente tentar validar nossas hipóteses, a gente tentar a fundo em validar a nossa hipótese, para a gente, de fato, entender se os nossos vieses não estão aí atrapalhando esse processo. E aqui é um processo de reflexão. Então, faz sentido a gente contratar desenvolvedor para desenvolver essa ideia? Faz sentido a gente passar para um designer de experiência, um designer de interfaces e construir um produto digital ou construir algo mais tangível? E é bem diferente de um processo, né, que é de desenvolvimento em cascata, por exemplo. Aqui a gente está sempre em constante contato. Por isso que a gente fala, né, que esse processo acaba bebendo dessas outras fontes, do design e do desenvolvimento ágil, né, que o ágil já tem essa característica. E aí, essa tríade aqui, ela baliza qualquer construção de algo dentro do design. Que, normalmente, quando a gente cria algo, a gente sempre foca nessas duas questões, que é o que é tecnicamente possível, o que eu consigo construir com os recursos que eu tenho, ou eu vou olhar, passar para os meus analistas financeiros se aquilo é financeiramente viável. Isso é super importante da gente olhar, mas a gente não pode esquecer essa terceira vertente, que muitas vezes a gente esquece. E se você olhar para os produtos que estão por aí, né, nós somos viciados em criar produtos que as pessoas não querem ou que não encantam as pessoas, que não são desejáveis por ela. E a gente poderia aqui começar a falar sobre um monte deles. Então, o design ele vai buscar essa intersecção entre o que é tecnicamente possível, financeiramente viável e desejável pelas pessoas. E se vocês separarem, esse processo de Customer Discovery, ele se chama, né, descoberta do cliente porque ele começa pelas pessoas, pelo que é desejável por elas. E aí, depois, num processo
num processo desse, e depois, então, a gente vai tentar, então, se a gente está criando um novo negócio, uma startup, por exemplo, a gente precisa colocar isso também dentro do que as pessoas estão dispostas a pagar. E uma outra referência que eu trago aí, para quem quiser entrar mais a fundo, são referências que a gente usa dentro dos nossos processos aqui na Arcos. Esse livro, que é um navegador de modelos de negócios, que fala de 55 modelos de negócios que já existem, que são usados por diferentes empresas, que ajudam a gente a entender como é que a gente pode, então, no momento que eu tenho uma proposta de valor robusta, validada, que é corroborada por pesquisa, que foi feito o entendimento de fato com o cliente, qual modelo de negócio que eu posso usar dentro desse novo produto ou novo negócio que eu estou criando. E aí essa fase aqui da Kate Sierra é bem legal, que é quando a gente está buscando entender, né, desenvolver produtos, melhorar, de fato a gente sai de um paradigma de olhar para o produto em si e olhar para as pessoas. Então pensem no Instagram, né? Ele acabou tornando as pessoas melhores fotógrafos, ele não atualizou a câmera, ele criou uma experiência ali, por exemplo, que permitiu que as pessoas compartilhassem, né? Hoje as câmeras já evoluíram bastante, né? Então não atualize os seus usuários. Olhem para ele, olhem quais são as necessidades deles. E a gente hoje tem esse processo que a gente consegue, em constante contato com eles, validar essas propostas e construir a partir desse design centrado no usuário. Ricardo, você vai contar agora esse case? Posso compartilhar aqui minha tela? Vamos lá. Então, gente, só conectando aqui a fala do Hal, é muito importante, antes de qualquer coisa, antes de qualquer proposta no mercado, a gente olhar para a perspectiva do cliente. Então, só conectando aqui, tudo que foi falado do Customer Development, dessa proposta de desenvolvimento do cliente, do Steve Blank, muita gente se preocupa em ter um espaço, de ter o telefone, de falar que é um CEO de uma empresa tal, e esquece que por trás disso tem que primeiro criar uma empresa. Antes de criar a empresa, você precisa validar com o cliente, e antes de validar com o cliente, você precisa descobrir quem é o cliente. Então, o que a gente propõe nessa jornada aqui, que o Steve Blank traz, ao invés de eu olhar da perspectiva de executar meu modelo de negócio, ou executar meu negócio, a minha ideia de negócio, nós vamos descobrir qual que é a nossa ideia de negócio. Então, a gente inverte um pouco essa lógica de construção. E quando a gente traz essa perspectiva de olhar pela perspectiva do cliente, esse olhar do cliente, a primeira coisa que vem para a gente como designer é a empatia profunda, é a capacidade que eu tenho de realmente sentir e entender a perspectiva do outro. A capacidade que eu tenho de olhar da perspectiva mais humana e tentar entender como que eu vou oferecer uma solução viável, tecnicamente, financeiramente e desejável pelo cliente. Como o Raul falou, a infinidade de serviços e produtos que estão no nosso entorno que a gente não quer é incrível. Assim, quem está satisfeito com as telecomunicações no país, quem está satisfeito com serviços bancários no país, enfim, a quantidade de serviços disponíveis no nosso entorno, na verdade, é um mar de oportunidades para nós inovadores. Então, a forma mais simples que hoje eu encontrei para contar essa história de empatia, né, como que você consegue entrar nesse processo de empatia profunda, é uma referência muito legal do Dave Gray. Para quem não conhece, Dave Gray é um cara muito legal, é um pensador muito interessante de Chicago, e ele fala o seguinte: existe uma linha da realidade, a minha realidade e a sua realidade, e essa linha é para todo mundo. E a realidade, o que é a realidade? A realidade ela é diferente para todo mundo. E as minhas experiências, elas são construídas, as minhas observações são vividas no meu dia a dia, que vão gerando relevâncias na minha vida. E nosso cérebro, ele começa a filtrar coisas que não fazem sentido, e o que basicamente é necessário na nossa vida, a gente começa a colocar como relevante. O que não é necessário acaba passando batido por nós. Então, essas experiências, as vivências vão formando essas informações relevantes no nosso dia a dia. Isso vai gerando o que a gente chama das premissas, que são as assumptions, né? As premissas que vão sendo criadas no nosso dia a dia, que vão formando a nossa personalidade.
Aí a gente vai chegando a conclusões. Essas conclusões começam a ficar assim, as nossas verdades como indivíduo, né? E aí essas conclusões viram crenças. E essas crenças começam a ser dominadas pelas nossas formas de viver. A gente começa a viver nesse ambiente, nesse modelo, com esse hábito, digamos assim, em torno dessas crenças, e isso gera o que ele chama de uma nova linha de realidade. Então, a sua realidade, na verdade, ela está em cima dessa linha, desses 5 elementos aqui, da verdade, digamos assim, que é as suas vivências, a sua relevância, que tem a ver com as suas necessidades, as suas premissas, as suas conclusões e as suas crenças. E isso gera o que ele chama do óbvio, é o seu óbvio. E o seu óbvio é diferente do meu óbvio, porque as vivências que eu tive são diferentes das vivências que você teve. E qualquer um, mesmo uma pessoa, amigos que viveram em bairros juntos, estudaram juntos e vieram de famílias similares do mesmo bairro, tem seus óbvios, as suas perspectivas diferentes. E aí o processo de empatia profunda começa com o quê? Primeiro entendendo você a si mesmo, esse processo, de onde vem as suas experiências, de onde vem suas crenças, por que você chegou a essa conclusão. Essa conclusão, você vai entender por que você assumiu que é uma conclusão, que são as suas premissas, qual que é a necessidade que está por trás disso, por que você chegou a essa conclusão, de onde veio essa experiência vivida que formou essa sua obviedade. E tem um livro muito bacana que chama Tudo é Óbvio, desde que você saiba a verdade. É um livro muito legal, que vale a pena, eu recomendo ler. E aí, assim, como que eu faço para baixar essa linha, né, que a gente fala de realidade? Eu preciso entender basicamente o outro lado da história. A minha verdade não é a verdade do outro. Esse processo de empatia profunda, eu preciso tentar entender que para eu chegar no óbvio do outro, na empatia profunda, eu preciso entender como que o outro constrói as experiências. Quando eu descer essas escadinhas aqui, eu vou ter que subir essas escadinhas aqui. Então, como que o outro, quando eu estou conversando com uma pessoa, e acho que isso no mundo dos negócios acabou muito, né? Essa capacidade de escutar de forma ativa o que o outro está querendo dizer, que é a capacidade de entender de onde vem essa experiência, por que conclusão ele está chegando que levou a isso. Por que ele está falando dessa perspectiva que gerou essa premissa? Por que essa crença é uma verdade para a pessoa e é diferente para mim? E como que eu posso entender a crença dele sem entender a minha crença e misturar com a minha crença? Esse exercício de empatia, que é a capacidade que eu tenho. Vamos supor, aqui do lado esquerdo a gente tem uma religião dos católicos e aqui do lado direito os muçulmanos. A gente tem um monte de julgamentos e o ser humano tem uma capacidade de julgamento impressionante. A gente está constantemente julgando um ao outro. E quando a gente está entrando num processo de empatia profunda, a gente tem que entender que a gente precisa julgar, mas julgar baixinho, só pra gente. Entender que eu preciso descer da minha escada e subir na escada do outro para entender a perspectiva do óbvio do outro, para ir construir pontos. Então, só para tangibilizar esse exemplo, a gente fez um projeto em 2000, se não me engano, em 2015, para uma empresa farmacêutica. Eu não vou citar nomes aqui, por questões de confidencialidade de projeto, mas depois, logo na sequência, eu compartilho um outro que eu posso falar. Mas a gente criou um conceito, uma proposta de projeto. O conceito chamava a experiência pele que habito. Obviamente, o desafio aqui era uma empresa farmacêutica de desenvolver mais empatia pela perspectiva do cliente de um remédio específico, de uma doença específica, de psoríase, que é uma doença de pele. Eu, no caso, eu tenho essa doença, que é psoríase. Eu vou mostrar uma imagem, não quero chocá-los, mas o que a gente fez? Para a gente construir um processo de empatia profunda, a gente criou mecanismos para tentar guiar esses profissionais, essa equipe, esse cliente, no que a gente chama nos objetos sensoriais. Então, a gente criou 3 camadas de objetos que levavam as pessoas a sentirem, a perceberem essa empatia profunda dela com relação com o corpo. Então, tinham objetos que a gente chamava vestíveis. Depois, ela com relação ao contexto, que eram situações, eram objetos situacioníveis. E, por fim, os relacioníveis, que eram a relação dela com os outros. E o que a gente fez? A gente traduziu isso em elementos, em experiências. Não era só uma doença, eram várias
vários casos, tinha psoríase, tinha aquele caso de... eu esqueci agora o nome, me fugiu o nome, que você precisa usar aquela bolsinha de colonoscopia, enfim, não é colonoscopia, como que chama? Até o presidente aí usou por um tempo aquela Colostomia. colostomia, exatamente. Então, assim, a gente criou situações para que a nossa equipe, a equipe do cliente, no caso, vivenciasse situações extremas de sentir o que é o problema do cliente. A ponte essa é uma imagem, não trouxe imagem do projeto, mas a gente contratou, esse é o caso de psoríase, no caso, onde a gente contratou, são manchas que aparecem pelo corpo inteiro, tem vários tipos de psoríase, e a gente contratou um maquiador profissional para fazer essas marcas no corpo, e a equipe tinha que sair do prédio, ou seja, sair da sala que a gente estava, pegar o elevador corporativo, que você imagina um elevador com todas essas manchas no corpo, atravessar a rua e buscar um café, tomar um café e voltar, e contar para a gente como foi essa experiência. O fato da gente ter feito isso, a gente tirou a perspectiva da empatia, digamos assim, pelo produto e levou a empatia para o usuário, para a pessoa que estava vivendo o problema. E a partir disso, começaram a gerar insights, né, que a gente começou a perceber que esse making sense, essa capacidade de dar sentido para a empatia, começou a gerar ações naturais de como que eu vou decidir sobre esse meu problema. Então, a jornada de construção do serviço, que antes era baseada nos benefícios do meu produto, ou seja, quais são os benefícios do meu produto, para uma perspectiva muito mais humana, muito mais contextual, muito mais em relação ao corpo e muito mais em relação ao outro, que foi uma perspectiva do tipo, a pessoa que tem isso se sente vergonha, porque ela acha que as pessoas acham que ela está doente, e não é uma doença transmissível, é uma doença genética. Ao mesmo tempo, as pessoas ficam com nojo, o outro fica com nojo de tocar você e chegar perto por causa da ignorância. Então, a vergonha atrelada ao medo, ao nojo do outro, começa a gerar uma relação de insegurança absurda no processo. E a pessoa pode até entrar em casos de depressão por conta disso. Então, esse processo de empatia profunda começa com realmente entender como que eu consigo entender o problema do outro, vivenciando o problema do outro, a partir de uma perspectiva humana. Obviamente que esse projeto geraram centenas de insights para a gente, que ajudaram a sensibilizar a equipe para projetar soluções, experiências de serviço e mostrar os benefícios desse produto que eles estavam vendo, que eles, na verdade, essa empresa farmacêutica buscava pela sensibilização desse produto na sua equipe para tentar vender mais no final das contas. E tudo bem, não é um problema, que todo mundo aqui vende um pouquinho alguma coisa todo dia. E eles começaram a perceber que era muito menos sobre os benefícios que o produto gera no indivíduo e muito mais sobre entender o que a vergonha impacta no dia a dia, o que o nojo do sistema ou culturalmente a empresa poderia influenciar para que isso não fosse uma coisa horrorosa na vida das pessoas. Então, esse é um caso muito legal que a gente fez há uns anos atrás e mostra como que a ponte de empatia profunda pode gerar a gente para o outro lado. Um caso legal que não é nosso, isso aqui é um estudo do MIT, eu gosto de compartilhar, é a Agnes, quem quiser pesquisar, é uma roupa que o MIT fez um estudo, o Media Lab fez um estudo que simula a pessoas com mais idades avançadas. Porque chega um momento na nossa vida que todo mundo perde um pouco da sua articulação, sua capacidade de se mover, sua capacidade de abaixar, sua capacidade de sair andando pelas ruas. E essa roupa foi criada com o objetivo de simular, de criar essa realidade simulada para gerar empatia sobre as pessoas que usam essa roupa, entender o que é uma pessoa com idades avançadas. Então, desde sentar no ônibus, no ponto de ônibus, andar nas calçadas, até fazer compras de supermercado. Olha a quantidade de insights que podem ser gerados a partir dessa perspectiva. Então, um caso legal que acho que vale a pena, é um caso antigo já, que acho que vale a pena se vocês quiserem aprofundar. E aí, por fim, eu quero contar um caso rápido aqui. Eu tive a oportunidade de liderar esse projeto em Taiwan, em 2019, em novembro de 2019. É um projeto em nome do Google, o Google News Initiative, que é um braço de fomento de mídia, de fomento à inovação em empresas de mídia no mundo. É um fundo de 300 milhões de dólares do Google para fomentar empresas, startups, empresas estabelecidas no mundo,
a criarem notícias ou, enfim, serem mais sustentáveis. A gente sabe que as empresas de mídia sofreram, estão sofrendo muito, elas estão sofrendo para sobreviver muito no dia a dia, porque a mídia descentralizou, democratizou, enfim, você não tem mais um canal de mídia, você tem centenas de bilhões de canais de mídia aí produzindo conteúdo. E a Reader é uma empresa, é uma startup de dentro de uma organização, que é um spin-off de uma organização de Taiwan, e a gente fez esse projeto com o Google para acelerar o processo de criação de solução que tornasse o modelo mais sustentável para a Reader. E o objetivo inicial desse projeto com a Reader era como que a gente pode criar um produto que a gente consiga que os nossos clientes paguem por isso. E esse era o brief inicial. Você imagina se eu poderia colocar qualquer empresa aqui. Todo mundo quer que pague pelo seu produto. E aquela velha história do primeiro eu quero ganhar dinheiro e depois eu quero resolver o problema do cliente. E aí a gente entrou numa jornada com eles, num processo de descoberta, né, para tentar entender o que é Taiwan, o que está acontecendo em Taiwan, ouvindo um pouco eles, entendendo um pouco as perspectivas deles. E nessa jornada a gente descobriu várias coisas junto com eles, né? Então, as pessoas de Taiwan não confiam de maneira geral na mídia. Não sei se você sabe, mas Taiwan é uma ilha que fica a alguns quilômetros da China. Foram exilados da China e criaram seu próprio país. Então, é uma democracia que ainda responde para independente, que ainda responde para a China, que a gente sabe que é um partido comunista na China, e o desafio deles é manter a independência. E a China, recentemente, depois dos casos de Hong Kong, já mostrou sinais que querem tomar Taiwan de volta. E a coisa é tão feia lá, tá tão feia, que os jovens falaram, se tiver que ir para a rua e morrer, a gente vai para a rua e vai morrer, mas a gente não vai liberar nosso país para isso. Então a mídia, ela joga nesse meio de campo, que ninguém confia na mídia. Porque será que a mídia está comprada? Será que a mídia não está comprada? As pessoas querem viver a verdade, querem conhecer a verdade. As pessoas querem mais informações selecionadas nesse sentido. Elas querem se sentir seguras e protegidas. Elas querem ver coisas mais positivas do que a mídia normalmente oferece. A gente sabe que 50% a 70% da mídia expõe coisas negativas, basicamente para atrair nossa atenção, porque a nossa amígdala animal, digamos, nosso instinto animal está preparado para atrair nossa atenção negativa e não nossa positiva. Tem uma outra coisa que a gente mapeou, que é preciso ser esse bom cidadão. Eles têm uma coisa altruísta no país. É um país, de certa forma, de classe média, de maneira geral. Tem os ricos, tem os pobres, mas é um país de classe média. E eles têm uma coisa resolvida, que todo mundo precisa ser um bom cidadão, e a democracia é chave para o sucesso disso. Eles acreditam muito nisso. Enfim, aqui são um pouco das crenças, né, dos objetivos. A gente fez um processo de compreensão inicial, né, primeira jornada de pesquisa, e a gente começou. Aqui é uma síntese, né, dessa primeira jornada de pesquisa. Aqui é uma sociedade caótica, então ela é uma cidade muito, um país, né, não sei nem como caracterizar isso, porque nem a ONU reconhece eles como um país, para vocês terem ideia. Porque ela é da China ou não é da China, enfim. Então é uma sociedade caótica nesse sentido, é muito parecida com São Paulo. Pensa andar em São Paulo, nos bairros, nos corredores do centro de São Paulo, só que tudo escrito em chinês. É mais ou menos essa estética de Taiwan. As pessoas têm um lado que elas querem sobreviver da perspectiva econômica, mas querem viver mentalmente saudáveis. Isso é parte da síntese que a gente começou a identificar de uma superfície de realidade, de pesquisa. Normalmente eles estão procurando alguém na mesma situação para se conectar. Eles trocam muito, é um padrão de comportamento. Eles querem ter essa clareza com relação à vida, porque eles sabem o histórico com relação à China e todos os problemas que os seus familiares tiveram no passado. E eles querem ter essa capacidade de ação. Eles querem fazer parte da construção das coisas. Eles são muito ativos nesse. Então, tem esse lado altruísta, cidadão do país, com o lado da ação. Eles querem fazer parte. Então, esse é um pouco da síntese do que a gente encontrou no processo de realidade de Taiwan nesse sentido. E isso traz o que eles chamam dessa paz de espírito. Eles acham que chegando nesse nível de contribuição e de retribuição para a sociedade através da democracia, gera essa paz de espírito. Então, assim, uma proposta inicial que foi gerada, proposta de valor junto com a Reader, né, com essa plataforma, essa startup, era uma plataforma para possibilitar a participação do cidadão
fornecendo vários planos de ação que podem tornar Taiwan melhor, para que as pessoas gostem da cidade, possam contribuir com seus esforços por meio da ação. Então, era meio mais ou menos a proposta de valor, né? E aí a gente fez um trabalho de analogia, assim, qual que é uma analogia para traduzir isso de forma melhor ou ser mais criativa no processo, para trazer mais ideias. A gente trouxe Gotham City, como todo mundo conhece, enfim, e basicamente a ideia era para criar um cenário análogo, para a gente se desprender. Então a Reader era meio que é quase que o cinto do Batman, que tem várias ferramentas. Não sei se vocês lembram do cinto do Batman, são várias ferramentas que ajudavam a gente a solucionar os problemas. E aí eles queriam que a Reader fosse esse cinto do Batman. Então, esse processo criativo destravou a gente nesse sentido para buscar soluções para lutar pela verdade, que é o Fight for Truth que eles falavam aqui na proposta de valor. E a gente começou a traduzir isso de forma prática, né, numa plataforma digital. Esse é o time, enfim, onde a gente começou a olhar de várias perspectivas como que seria a tradução disso, a tradução dessa síntese em ações, né? Então, isso aqui é quando podia, né? No mundo físico, quando a gente podia interagir, umas saudades danadas disso. Mas aqui é não sei se vou conseguir passar, geralmente ele traz, mas aqui é um pouco da produção do vídeo, enfim, eles começaram a produzir as primeiras versões mesmo. Então, a primeira versão para traduzir isso foi o Wix. Vocês todo mundo conhece o Wix, é uma ferramenta super simples para criação de web page. Eles começaram a criar essa primeira proposta de valor dentro de Wix. A gente testou isso, foi para a rua e criamos a segunda versão. A gente foi ouvir essas pessoas que a gente entrevistou inicialmente e voltou com o protótipo, apresentou o protótipo para elas. Isso gerou uma infinidade de possibilidades. Isso aqui é uma tradução do Google Trade, que faz automático, mas você imagina para a gente, que eu não falo chinês, para fazer um processo de facilitação em chinês. Então foi uma baita experiência, principalmente para a gente que não fala chinês. Uma parte da equipe falava chinês, mas uma outra parte não falava. Então, para a gente, o exercício de escuta e de observação eram fundamentais, porque a forma que a gente observa vem das nossas crenças, das nossas experiências, das nossas justificativas. Então, foi uma aceleração do processo de compreensão do que é uma cultura asiática aqui nesse sentido. Algumas coisas que a gente começou a identificar a partir do protótipo para descobrir quem é o cliente. O cliente, na verdade, o que motiva a Taiwan, né, é o desejo de construir um futuro melhor. Esse é o drive das pessoas, esse é o drive principal que orienta as pessoas. E elas querem uma fonte confiável de notícias. Só que para isso acontecer, elas precisam fazer parte desse processo. A gente descobriu que a proposta da Reader era, ao invés de eu criar notícia para você, você vai me ajudar a criar notícia junto comigo. Então, toda a informação, como que funciona o processo criativo, né, do jornalista? Ele pesquisa, tem uma metodologia de jornalismo para você produzir conhecimento, tem formas de você pesquisar, e o que eles fizeram, eles abriram um processo de fact-checking, de verificação das informações junto com os seus leitores. E os leitores poderiam criar junto com eles a veracidade da informação. E isso tornava a construção daquele artigo, daquela informação, mais verdadeira. E essa checagem de fatos era totalmente aberta. Então, a transcrição de vídeos, né, de fotos, upload de fotos, compartilhamento de opiniões sobre diferentes tópicos. Então, por exemplo, um político está fazendo um depoimento ou está fazendo um anúncio, um anúncio sobre alguma coisa. As pessoas, os taiwaneses, eles entram na plataforma com o objetivo de verificar a informação se é verdadeira ou não. E isso ia gerando automaticamente, a partir de uma lógica de construção de artigos deles, artigos sobre aquele tema. Então a informação já saía com a verdade compartilhada, é quase que um crowdsourcing de criação. E outra coisa bacana também é que todo o processo, toda a base de dados de criação de documentos jornalísticos foram abertas nesse sentido. Esse processo, enfim, gerou vários resultados interessantes. Então, assim, a microparticipação com o engajamento, com a qualidade, com a confiabilidade da informação, gerou um tracking, um fluxo de acessos à nova plataforma da Reader incrível. Isso que vocês estão vendo é a carinha da plataforma, enfim.
Então, ajudou muito no processo. E aí, uma coisa legal, assim, que eu não vou passar por tudo isso, mas esse projeto ajudou a esclarecer a visão e o propósito, né, desse novo produto da Reader, ajudou a desenvolver uma nova proposta de valor para os colaboradores e para os leitores. Então, essa coisa compartilhada, né? Eu também produzo, mas eu também ajudo a pesquisar. Eu também sou parte da notícia, mas eu também leio a notícia. É quase que um Wikipedia de notícias aqui, nesse sentido. Eu acho que todo mundo conhece o Wikipedia hoje, fica mais fácil de compreender. Mas o mais bacana de tudo isso é que o Google transformou isso num case. Quem lê em inglês, eu posso mandar isso, mas não tem a tradução ainda em português. Mas o Google fez um case, um estudo de casos desse projeto, e é uma baita conquista aí para a Reader nesse sentido, para ter essa exposição do Google. Você imagina o Google, uma das principais empresas da atualidade, falando do seu projeto nesse sentido. E recentemente, nesse mês, o MIT, na edição, fez um case sobre esse projeto do Google que a gente fez com o Google e com a Reader, contando mais a fundo. Então, é uma baita conquista de como que nós levamos esse jeito nosso, brasileiro, aí, de fazer o design. Enfim, hoje já está globalizado, mas é uma empresa brasileira que nasceu no Brasil, levou a gente a construir soluções que realmente façam sentido. E, para mim, eu só queria fechar essa fala com a fala do fundador, enfim, que a gente chama ele de HC, que é HC, que ele fala: começamos esse projeto com a ideia de criar um novo modelo de receita, mas logo percebemos que precisávamos entender melhor nosso público e ajustar nosso produto para atender às necessidades antes de começar a pensar em lucros. Então, muita gente está preocupada em lucro, em resultado, muito está no milagre, e ninguém está preocupado em resolver o problema do cliente. E a grande maioria das empresas está preocupada no resultado de curto prazo, no lucro de curto prazo, e esquece que a gente tem que resolver o problema do cliente. E a partir do momento que você resolve o problema do cliente, é natural que você vá buscar a expansão pela repetição de padrões. Então, eu vou aumentar. Bom, se os clientes estão consumindo o meu produto, eu vou repetir esse padrão para eles consumirem mais, e quem sabe eu vou descobrir um modelo de receita para eles. E aí sim eu vou criar minha empresa. E não eu vou criar minha empresa para depois descobrir quem é o meu cliente. E a maioria dos projetos de inovação e negócio falham porque elas confundem execução de modelo de negócio com busca pelo modelo de negócio. Elas falham porque elas buscam pelo lucro e não por resolver um problema do cliente. E a partir do momento que você consegue resolver um problema do cliente, o lucro vem em consequência. Todo mundo agora tem... hoje tem esse mundo dividido do Nubank, né? Todo mundo conhece o Nubank, é um caso já consolidado no Brasil. E hoje está dividido assim, tanto faz. Tem as pessoas que, nossa, que case incrível, eu amo o Nubank, e tem aquela turma que fala assim, mais um banco que vai virar mais um banco. Só que eles entraram no mercado muito rápido, e hoje eles são um dos principais bancos do Brasil, resolvendo uma dor do cliente. E a questão que fica, eles estão ganhando dinheiro? Essa é a desculpa dos bancos. Não, eles não ganham dinheiro ainda, mas calma, daqui a pouco eles vão ganhar muito dinheiro. E a questão é, se os bancos não se prepararem, os bancões não se preparem, talvez eles percam espaço aí, porque eles não descobriram qual que são as reais necessidades do cliente, que a gente está tentando solucionar. Então é isso, gente. Esse é um pouco do conceito que a gente queria apresentar para vocês, é um pouco do bate-papo aí. Raul, é contigo. Legal, Ricardo. Esse case é bem legal. E hoje eu também estou na equipe que está acelerando as 10 startups do D&I aqui no Brasil. E o que a gente tem feito é basicamente esse processo também de discovery, de entender, né? A gente acho que vive uma situação parecida, né? Desconfiança da mídia, fake news. E aí entrando só num detalhe específico desse case, que eu fui pesquisar, não tive a oportunidade de ir em Taiwan como o Ricardo, mas a gente falou disso, né? Dessa junção, dessa tríade, que está em inglês, porque esse case foi criado em inglês. Mas como é que a inovação, né, está nesse sweet spot, né, nesse lugar aí mágico, que é encontrar, então, a necessidade do cliente, que é algo que faça negócios sustentáveis, que é o que a grande discussão hoje nesse negócio da mídia. E só para trazer um exemplo desse processo de criar uma solução, um protótipo, nesse caso da Reader, o que eles criaram para materializar essa proposta de valor para 2 pessoas que eles identificaram que eram pessoas que queriam criar essa comunidade para combater essas fake news e pessoas que dispostas a pagar por aquele conteúdo que via que era de qualidade,
foi fazer um manifesto, que é um texto, né, falando por que que a Reader existe. E aí eles transformaram esse manifesto em 2 landing pages, que fizeram no Google Slides. Então, para vocês verem como é que é essa mentalidade de criar algo de forma rápida que valide essa proposta de valor. Então, a persona 1, que é esse nome estranho, né, Yuru, que é a pessoa criando comunidade, você tinha um manifesto e um botão que é o call to action, que a gente media, então isso foi disparado para pessoas que tinham esse match com as personas. Isso foi testado o engajamento, para ver se de fato isso estava endereçando a dor dessas personas. Então, isso aqui, por exemplo, é a persona 2, que é o Haori, parece que é o meu nome, né, Haori, e que é essa pessoa aí que queria ler a informação de qualidade. E aí depois, né, o Ricardo contou um pouco mais, né, isso foi se desenvolvendo até hoje eles cresceram, né, depois tem uns resultados bem legais que estão aí no case, eu mandei até o link para quem quiser baixar depois. Queria aproveitar esse finalzinho aqui de papo para a gente falou um pouco sobre esse processo, falamos um pouco como é que é importante a gente olhar para o usuário, como, acho que o cerne de um processo de discovery é entender com o cliente, e a gente tem diversas formas, como eu disse, tem entrevista, tem criar soluções, mas a gente está sempre em contato com ele. E a gente faz isso aqui também dentro dos cursos da Ecos. E a gente também tem o nosso curso de design de negócio, eu queria falar um pouquinho sobre ele, para quem se interessar. Eu gosto de trazer que design de negócios é essa integração de empatia pelo cliente, usar muita experimentação e trazer esses insights do mercado, né? E insight de mercado significa pensar na tecnologia, para onde que ela está indo, para tornar essas ideias, ideias de novos negócios, novas propostas de valor, em propostas de valor de fato concretas, que baseadas em evidências, e que estejam dentro de modelos de negócios sólidos. Então, tudo isso que a gente falou desse processo, a gente simula ele em um projeto prático ao longo de 8 encontros. Isso, a gente tem projeto, tem conteúdos, cápsulas de conteúdo, e a gente trabalha isso também com conteúdos assíncronos dentro da nossa plataforma online. E a próxima turma, para quem se interessar, é no dia 17 de maio. A Deia e o Wesley aí podem tirar a dúvida de vocês. Basicamente, então, a gente vai falar sobre teste de hipóteses, customer discovery, a gente fala um pouco sobre tendências, fala sobre um pouco data-driven business, growth strategies, como é que a gente cria essa narrativa, esse storytelling por meio de um pitch de negócio. E aí, balanceando o projeto, conteúdos ao vivo e também aprofundamento em conteúdos assíncronos. A gente faz isso também junto com convidados, né? A Juliana Proserpio, que é a nossa Chief Design Officer e uma das cofundadoras da Ecos também. O Ricardo Capra teve na nossa última turma também, falando sobre Data Driven Business. E aí sempre alguém do mercado também para mostrar, por exemplo, como a Ipiranga está usando esses frames ágeis para dentro de um hub de inovação deles, que é o Turbo. E aí a gente vai sempre trazendo essas pessoas do mercado também para falar para os alunos. E aí, só para encerrar aqui o momento jabá, trouxe um depoimento de uma última aluna, né, falando como é que foi essa experiência com o curso. Experiência transformadora, e o curso me ajudou a entender melhor os processos de validação, a forma com que eu entendo as ferramentas e como aplicá-las. A turma super dinâmica e participativa, incluindo os facilitadores, eu, Ricardo e outras pessoas do nosso time, durante as aulas. Um ponto a ser comentado foram as palestras com profissionais atuantes e muito experientes, que trouxeram visões técnicas de mercados abrangentes, facilitando a compreensão do assunto abordado. E aí, a notícia boa, o presente que eu falei para vocês, é que, para quem respondeu ali o nosso formulário, quem ainda não respondeu, eu posso colocar o link novamente aqui no chat, a gente vai enviar depois por e-mail um cupom de desconto de 10%, que fica disponível aí nas próximas horas, dias, eu não sei exatamente quais, para quem quiser aí se aprofundar mais, conhecer um pouco mais do que a gente falou aqui hoje. Aí a gente queria agora abrir para perguntas, tem aqui nosso contato, o Wesley e a Andrea pode colocar também os contatos aí no chat, a gente queria abrir para perguntas, discussões, comentários, a gente ainda tem uns 15 minutinhos, e aí, de preferência, quem quiser falar, trazer alguma coisa, usar o recurso aí da mãozinha levantada, que a gente consegue manter uma ordem interessante de fala.
Alguma pergunta, gente? Alguma questão? Alguma inquietação? Posso falar? Vai lá. Boa noite, meu nome é Simone, eu sou arquiteta e queria saber se a Ecos... Eu fiz um curso de Design Thinking com a Ecos aqui em Brasília e queria saber se vocês têm algumas pesquisas voltadas à parte de arquitetura, principalmente de arquitetura de interiores, né? Agora, neste momento de pandemia, que já faz um ano que as casas deixaram de ser só casas, passaram a ser espaço de trabalho, de escola, né? Se a Ecos tem alguma coisa dentro desta área. Muito legal a sua pergunta, Simone. Eu, assim, confesso que a gente, de cabeça, assim, não me lembro nada que a gente tem assim já pronto. A gente tem projetos antigos, anteriores, com relação à arquitetura, escritórios de arquitetura e projetos com relação à arquitetura, mas eu não tenho nenhuma referência nesse momento sobre moradia, sobre, enfim, sobre essa ressignificação do morar, né? Nesse sentido. Eu posso dar uma pesquisada, você mandar um e-mail para a gente, eu posso tentar achar algumas coisas legais para você. Legal. Obrigada. Não sei se o Hal tem alguma referência, mas eu não me lembro. Eu também não consigo. Eu lembro daquele projeto de Volta Redonda da Unimed, mas acho que ele é mais ligado à saúde, menos com a arquitetura, assim. Bom, mas então acho que tá na hora da gente montar um. Exatamente. Com certeza. Obrigado, Simone. Acho que a Juliana que queria falar, que não está conseguindo levantar a mão, e depois a gente passa para o Rafael. Júlia, você quer perguntar? Tá sem som, Júlia? Ixi, tá falhando. Bom, manda essa pergunta no chat. Vou abrir aqui para o Rafael enquanto isso, tá bem? Rafael toca a mão levantada. Franquinho. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Queria perguntar o seguinte, eu já fiz o curso de Design Thinking da Ecos também há uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, e eu queria saber se vocês acham que esse curso também faria sentido, né, se ele tem esse viés mais de negócios e tal, que é o que eu estou buscando agora, né, se vocês acham que ele complementaria bem essa parte, e também se vocês entrariam na parte de também como medir o sucesso de uma solução, né? Ou seja, a parte mais também de métricas, né? De dados, né? Em como medir de fato o sucesso do produto. São essas duas dúvidas. O Hal, eu pego a primeira, você pega a segunda, tá? Bom, para quem faz o curso de Design Thinking, primeiro e depois vai para o Business Design, ele fica um curso muito mais agradável. Primeiro porque todos os jargões e todas as metodologias vão ser já conhecidas por você no sentido da ótica do design, mas aqui a gente vai estar instrumentalizando você da perspectiva de negócios. E toda essa metodologia de Customer Discovery, de descoberta do cliente, ela é abordada no curso. Obviamente, quando chegar no processo de construção do negócio, é um outro capítulo. Mas no processo de descoberta do cliente, validação do cliente e criar os primeiros experimentos de negócio para escalar teu negócio, sim, a gente aborda nesse curso. E aí, com relação às métricas, o Hal pode falar também que a gente cobre, mas diga lá, Hal. Sim, tem um módulo específico falando sobre esse viés dos dados, né? E aí a gente vai discutir um pouco melhor como é que... porque a gente fala de um processo de design, que é um processo criativo, que a gente fala mescla esse pensamento abdutivo com pensamento intuitivo, mas a gente vai falar um pouco como a gente vai construir um projeto do início ao fim. A gente foca muito nesse processo de validação, mas sempre olhando para esses dados, e depois a gente traz essa perspectiva de mentalidade analítica, de quais dados a gente precisa olhar quando a gente está falando de um produto, né? Então, hoje a gente tem quase como uma literatura nova sobre esses termos, né? Então, lifetime value, CAC, a gente não aprofunda tanto, não é tanto o objetivo do curso, muito mais esse processo de validação de proposta de valor, mas a gente aborda, assim, essas principais métricas e como é que os dados podem nos orientar para entender comportamento do consumidor, propostas de valor, etc. Legal. Obrigado, pessoal. E aí, só um comentário aqui
da Carol, ela lembrou bem, né? O Caio Vação, ele foi meu professor também aqui na Ecos, né, no curso de facilitação. Ele é arquiteto, e inclusive ele tem um livro sobre meta-design, e ele usa, enfim, essas analogias da arquitetura para falar sobre design. É uma referência interessante aí para quem quer se aprofundar nessa área de arquitetura. Gente, acho que agora tá funcionando, né? Dá para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá. Então, gente, uma pergunta que eu não sei, assim, porque eu não sei o quanto vocês vivem essa realidade, né? Porque tanto nos cases quanto na apresentação em geral, dá para ver que os trabalhos são desenvolvidos com equipes bem grandes, né? São projetos grandes, então vocês usam equipes grandes para executar todas essas partes do processo. A minha pergunta é para quem está tipo, começando, não tem investimento, não tem equipe, e quer fazer esse processo, né, com o máximo de fidelidade possível, o quanto é possível realmente, ou se não, se é melhor, enfim, tentar alguma outra técnica, porque eu vejo, por exemplo, que isso seria uma coisa muito importante para muitos negócios, mas ao mesmo tempo eu também penso que muitos deles talvez nunca conseguiriam desenvolver esse processo sem a famosa tentativa e erro, né? Vai fazendo e vai se adaptando, se atropelando no caminho até uma hora que talvez o lucro fique maior do que a despesa, né? Pelo menos é uma impressão que eu tenho, principalmente ainda mais com a pandemia, né? Que tem mais gente desempregada e começando as suas próprias empreitadas aí. Então, não sei, assim, se vocês já tiveram alguma experiência com equipes pequenas, tem alguma dica de por onde começar, porque eu acho que é um conhecimento super importante que eu acho que a maioria das pessoas não tem acesso mesmo, até por ser termos, né, tipo, Customer Discovery, que é em inglês, umas coisas assim, mais complexas um pouco, né? Júlia, obrigado pela pergunta. Eu acho que é super válida essa questão. Só para, acho que o Hal, ele abriu a palestra, né, o papo falando do Steve Blank, que é esse professor que é Os 4 Passos para a Epifania. Esse livro, basicamente, toda a pesquisa que ele fez, estruturação conceitual sobre o desenvolvimento do cliente, essa metodologia que a gente está apresentando aqui, ela foi baseada em pesquisas feitas com empreendedores. Então, não é que isso é uma coisa de grande empresa ou de pequena empresa. Isso aqui é uma metodologia que nasceu das startups, do jeito de pensar das startups, que foi traduzido dessa forma e está sendo adotado não só pelas startups, mas pelas grandes empresas também. Então, é uma forma de pensar aqui. Então, eu sei que os termos em inglês às vezes pesam um pouco, mas e a gente está cada ano que passa a gente tenta se esforçar mais para trazer menos termos em inglês, assim, que é um grande desafio, sim. Mas acho que o primeiro passo, assim, se você não conhece eu estou julgando aqui, tá? Não sei. Se você não conhece do mundo de design thinking, é começar a fazer um curso, talvez online. Esses cursos, tem vários cursos gravados disponíveis. Tem curso da Ecos online, mas tem vários cursos gratuitos por aí. Começar um processo descoberta na internet. E, voltando à questão que você falou, que são grandes equipes, na verdade, todos os projetos começam com no máximo 2 pessoas. Dificilmente você tem acesso a todos os recursos. Até empresas estabelecidas têm acesso a recursos tão grandes como as pessoas imaginam. Na foto que você viu de Taiwan, eram 5 pessoas na equipe. Só quem fazia a coisa acontecer eram 2 pessoas. Então não adianta ter 5 e ter 2 pessoas trabalhando. Entendeu? Então, assim, obviamente sozinha é difícil, realmente vai ser difícil. Então a nossa sugestão é sempre se parceira com alguém, algum parceira que faça sentido nesse projeto, assim, para você. Mas grandes grupos, isso nunca é a nossa realidade, assim, sempre a própria Ecos, assim, começou comigo, com a Juliana, com o blog, e éramos só nós dois, e por um bom tempo ficou só nós dois. Assim. Hoje é uma equipe maior, enfim, no planeta inteiro, mas todo mundo tem um começo, e eu acho que o que você falou da tentativa e erro. Então, a metodologia aqui hoje apresentada, ela é baseada, estudada, experimentada e construída a partir dessa tentativa e erro dos empreendedores que estão avançando. Legal. Tem bastante gente com a mão levantada, mas tem uma pergunta aqui no chat da
Opa, que eu perdi. Da Juliana, né? O Customer Discovery se diferencia em relação ao Product Discovery, ou eles são semelhantes e só têm algumas características e abordagens diferentes? Eu acho que tem toda uma literatura nova. O Product Discovery ele vem muito dessa literatura de produto, né? Principalmente se tem uma referência forte que é o Marty Kagan, que foi engenheiro da HP, e aí ele basicamente para mim funciona meio como mexerica, bergamota, não sei como é que chama esse fruto, onde é que vocês estão. É só uma forma diferente de falar a mesma coisa, que é um processo de validação de qual produto que eu preciso construir com base em interações com o meu cliente dentro de um processo iterativo, que é diferente de um processo cascata. Então, eu acho que tem mais similaridades do que diferenças. Tangerina também. Em Minas é mexerica. Eu acho que essa é a minha visão. Não sei se o Ricardo tem um ponto de vista diferente. Super concordo, super concordo. Bom, deixa eu ver. Eu não sei se dá para ver a ordem das mãos levantadas. Espera aí. Acho que a Simone já Isabel, falou. Felipe, Débora, a Ana. Felipe já falou? Não. Não, ainda não. Boa noite, gente. A minha pergunta é mais em relação à esfera. Eu queria saber, assim, da experiência da Ecos, o quanto desse conhecimento de Customer Discovery, dessas técnicas, são aplicáveis à esfera governamental. Se os desafios são muito diferentes, ou se são mais ou menos o mesmo, né? Eu diria que é mais ou menos o mesmo, porque com certeza tem clientes, tem provedores de serviço, independente se tem o lucro como fim, eu acho que o exercício está em descobrir quais são as necessidades. Não é só sobre lucro, não é só sobre resultado no final. Obviamente que o resultado para algumas empresas é fundamental, mas eu acho que o que a gente está tentando trazer aqui é a humanização dessas conversas, trazer esse olhar humano para o processo, para reconstruir soluções que realmente façam sentido. Eu acho que um baita case, eu não sei de qual perspectiva você está falando, se é governamental, federal, estadual, ou se é empresas dentro dos órgãos públicos, mas tem vários cases na Inglaterra e vários cases na própria Austrália, de projetos de inovação que não tem um lucro como fim e resolve uma baita dor do cliente. Assim, tem vários projetos. Aqui na Austrália, inclusive, uma coisa curiosa para compartilhar com vocês é que toda empresa que é privatizada aqui, os australianos odeiam, porque eles acham que fica pior. Vocês terem ideia do nível de qualidade das empresas públicas. Então, toda vez que uma empresa for privatizada, tem protesto, as pessoas reclamam e tal. No Brasil, as pessoas comemoram, falam, não, ela vai ficar mais enxuta, vai ficar melhor, vai ficar mais fácil de acessar os serviços e por aí vai. Então, não sei de qual ótica você está falando, Felipe, mas a mentalidade é a mesma. Nós precisamos resolver a dor de alguém. Como nós vamos fazer? É fazendo. E aí tem várias técnicas para fazer isso, entendeu? Se chegar lá na frente for lucro, a gente vai buscar o lucro. Se for impacto, nós vamos buscar impacto. A métrica, quem determina a métrica de sucesso, eu acho que, voltando à pergunta anterior, quem determina a métrica de sucesso é quem está fazendo o design daquele projeto, daquele negócio, nesse sentido. Sim, inclusive tem bastante literatura, tem sobre design thinking na esfera governamental, bastante case. Inclusive, em 2019, a gente fez um design thinking experience na Câmara dos Deputados, usamos a Finlândia como uma referência. Semana que vem vou começar um curso sobre design de serviço para Tribunal Superior do Trabalho. Então, a gente começa a enxergar que o processo ele se aplica tanto para, como o Ricardo falou, né, para seja instituições com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Acho que é o design centrado, né, em vez de ser no usuário, no cidadão. Acho que agora, deixa eu ver quem está na fila. Raoni e Ricardo, posso pedir uma licencinha aqui, rapidinho? Claro. Não queria interromper o fluxo, né, da conversa, das questões que estão surgindo, mas já interrompendo, eu só queria falar do nosso cupom de desconto, né, o nosso presente para vocês, que é esse desconto, né, para as experiências da Ecos. Né, esse desconto ele vale tanto para o Business Design Experience quanto para as outras experiências, como Facilitation,
o Design de Futuros, que, aliás, acabou de ser lançado. Então, eu gostaria de compartilhar aqui, eu vou deixar no bate-papo, esse cupom que vocês podem usar lá no nosso site. Fiquem à vontade, aproveitem esse cupom, esse nosso presente, assim. Acho que é uma super oportunidade para vocês fazerem parte da nossa rede, para transformar a vida de vocês, o entorno de vocês, e o mundo também, né? Por que não? E é isso. Caso vocês tenham dúvidas em relação às experiências, queiram conversar com a gente sobre o momento de vocês, podem entrar em contato com a gente através do oi@ecos.cc, ou com a Andrea também, que mandou mensagem aqui no início do encontro. E é isso, assim, eu vou ficar aguardando o contato de vocês. Enfim, eu só queria compartilhar o cupom. Legal, E obrigado, é isso, gente. obrigado. Boa noite. Legal, Wesley, obrigado. Desculpa, gente, ter Nada, interrompido. imagina, foi bem lembrado. A Isabel está na fila aí, a Isabel falou que está em Lisboa, já deve ser 00:30 lá para ela, eu acho. Isabel, você quer fazer a sua pergunta? Alô, sim, 00:30. Alô. Então, a pergunta tem a ver com o curso. Durante o curso entendi que vai haver o projeto, não é? Uma parte prática do projeto. E a pergunta é se é um projeto que é definido por vocês, como já aconteceu noutros cursos em que eu estive com a Ecos, em que é um desafio que é lançado por vocês, ou se o projeto é algo que nós podemos levar. Por exemplo, eu estou tentando lançar um novo negócio dentro da minha empresa e se isso pode ser, se eu posso levar esse projeto para trabalhar no curso. Isabel, normalmente a gente traz já um tema específico, que é um tema mais geral, que as pessoas vão se engajar, e a gente não costuma trazer um projeto pessoal por alguns motivos, assim. Eu acho que o principal é que como vai ser um desenvolvimento em grupo, justamente para a gente trabalhar algumas habilidades de colaboração, pode ser que as pessoas não queiram, né, se engajem para trabalhar num projeto que é de outra pessoa, e pode ser que a pessoa também não queira compartilhar essas informações com pessoas desconhecidas. Então, normalmente, a gente acaba trazendo algo já pré-determinado. Ok. E a dica, acho que a dica que eu daria, Isabel, se você vier fazer o curso conosco, usa o curso como um piloto para você colocar algumas ferramentas aprendidas nesse processo e vai trazendo as suas dúvidas que você está fazendo no seu dia a dia do seu projeto para o curso conosco. Então, fica uma coisa muito real, assim, nesse sentido de aprendi a ferramenta A aqui no curso com o grupo, tem outro trabalho, tem uma carga de trabalho, claro, para fazer, mas eu queria compartilhar minha perspectiva. Eu fiz o teste, testei e aconteceu isso. E obviamente que durante todos os 8 módulos, você tem acesso a nós. Então, assim, eu tô com uma dúvida, podemos conversar, podemos tirar dúvida. Acho que fica uma coisa muito mais rica nesse sentido. A gente já teve no passado outros participantes que trouxeram dúvidas dos seus projetos pontuais, e a gente vai tentando, obviamente que não é sobre o seu projeto, o curso, mas ajuda a, não só a gente, mas os participantes ajudam a pensar também em pontos de vista que talvez você não esteja enxergando, entendeu? Ok, obrigada. Legal. A Júlia pediu o link, eu vou mandar lá no chat, agora a Ana está com a mão levantada também. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo meninos. Bem. Bom, eu gostei muito da apresentação do Ricardo, acho que principalmente por esse case aí, desse projeto com Taiwan, que eu acho que foi o que mais me surpreendeu com relação ao curso. Eu queria fazer 2 perguntas para vocês, tá? Só para enfatizar mesmo. A primeira seria entender se o curso está focado em 2 estágios, né? Tanto o Discover quanto o Deliver. E a segunda seria falando um pouquinho mais do Discover, né? Eu trabalho B2B, por exemplo, né? Então, eu estou muito mais preocupada nesse momento em entender mais profundo um pouquinho sobre fundamentos do que metodologias. Óbvio que a gente precisa das ferramentas, né? Mas eu queria entender se, entrando a fundo em fundamentos, a gente consegue, através desse curso, ter mais o consumidor como centro de fato, né? Como é que vocês facilitam esse processo?
Desculpa, só, você pode repetir a primeira pergunta, Ana? Só para... A primeira Claro, pergunta que a você primeira falou... pergunta era sobre Discovery e Delivery, se o curso aborda esses dois. Tá. Boa. A gente aborda mais a questão da descoberta do que o delivery. No penúltimo e no último módulo, a gente toca a questão de delivery, mas não é o foco do curso, porque o delivery, basicamente, na hora que você descobriu a tua hipótese, você validou, começou a escalar teu modelo, aí você vai para as escolas de negócios tradicionais, vai para MBA, vai fazer outros cursos, enfim. Mas o processo até o processo de validação e crescimento, a gente tenta abordar nesse curso. Quando chegar na fase de criação de mercado ou escala do negócio, já foge um pouco desse escopo desse curso. Não que a gente não saiba isso, lógico que a gente sabe, mas não é o nosso foco desse objetivo aqui, entendeu? E com relação ao segundo desafio, sim, a segunda pergunta, né? Sim, a gente aborda, e eu costumo responder de uma forma bem simples. A gente não olha da perspectiva B2C, B2B para a gente, assim, focado... toda essa metodologia ela é focada de human to human, que a gente fala. Então, é de pessoa para pessoa, de gente para gente. No final das contas, nós designers, a gente está preocupado em resolver o problema das pessoas. Se vai ser da empresa A, B ou C, se vai ter 30 camadas de desafios para o processo de compra, isso faz parte do processo de descoberta do cliente. É a mesma coisa, entendeu? Só que num ambiente corporativo, a tomada de decisão é um pouco mais complexa do que num ambiente do indivíduo. Então, por exemplo, um curso é muito mais simples para vocês decidirem. Agora, se pegar esse mesmo curso e falar, eu vou pedir a aprovação da minha empresa para aprovar o orçamento para fazer esse curso, para eles pagarem. Qual que é o processo? É um pouco mais complicado. Então, na verdade, é a mesma coisa, só que tem mais camadas. Então, o que a gente fala, a resposta disso é o H2H, né, que é human to human, e uma questão de você empatizar mais profundamente para os sistemas que as empresas estão submergidas, elas estão dentro de qual sistema elas estão. Entendendo isso ajuda no processo. Uma outra coisa legal, só para complementar, é que a gente fala a curva de reconhecimento do problema. É uma coisa que a gente explora muito no curso. Qual que é a curva de reconhecimento do problema? Da perspectiva do cliente, não da sua. Quanto eu entendo que isso é um problema, necessidade / desejo. Se eu não entender que isso é um problema oportunidade / desejo, talvez eu precise usar de um outro mecanismo para conquistar o meu cliente. E aí, qual que é esse mecanismo? Isso sim a gente explora no curso, mas não quando entrar em escala, entrar em desenvolvimento do business, aí é outro curso, é outra proposta. Acho que é Legal, isso. Não sei se o Ricardo. Raul quer colocar mais alguma coisa. Não, está bom. A Débora tem uma pergunta, só que aí a gente até já passou do nosso horário, mas quem quiser deixar no chat assim temas que vocês querem que a gente aborde em próximas lives, nesses webinars, coloca ali para a gente no chat, que a nossa ideia é fazer mais desses encontros. Débora, você quer falar? Trazer sua dúvida? A minha dúvida é um pouco do que a Isabel falou e a Ana acabou de falar, é que, pelo que eu entendi, este curso... Bom, antes eu já fiz 2 cursos aí na Ecos, tá? E eu queria saber o seguinte, esse curso, pelo que entendi, vai desde a validação e a proposta de valor para o business, mas ele não tem uma continuidade, assim como a Ana acabou de falar, né? E eu não senti ainda como fica essa segunda fase, né? Então, esse curso que vocês estão oferecendo vai até um pedaço do business. A escalabilidade e o delivery, não ficou claro se vocês têm um produto para isso ou se eu tenho que ir ao mercado procurar quem faça ou auxilie nesse processo. Vocês poderiam só me deixar mais claro? Sim, como? Quem pode me dar esse suporte? A parte de escala, normalmente são outras regras do jogo. A gente tinha um curso para isso, não temos mais. A gente não tem essa oferta mais. Esse programa chamava Enact. Era um programa que a gente
ajudava no processo de construção até a escala dos primeiros passos do negócio. Mas era um programa de 4 ou 5 meses, entendeu? Uma outra proposta. Existe a viabilidade de trazer esse curso de volta, mas ainda não está no nosso pipeline. O que eu recomendo, geralmente, quando entra no nível de escala, todas as escolas tradicionais, as melhores escolas de negócio do Brasil podem ajudar no processo de escala. As regras de escala são diferentes das regras de descoberta. É outro jogo. E até dou uma dica. Até a equipe que está composta no processo de descoberta pode mudar no processo de escala. E aí é um outro tipo de conversa. Você começa a entrar em âmbitos, em questões mais de administração de processos de empresas, de cultura, de estratégias, do que descoberta de cliente. Então, nós não oferecemos isso e não temos no portfólio. O nosso foco é ir até esse Problem Solution Fit, né, que é esse fit do problema, solução, e esse Product Market Fit, né, que eu tenho já um MVP, e aí a gente fala um pouquinho sobre estratégias de crescimento, quando a gente quer fazer experimentos. Ok, obrigado. Para entender como é que a gente pode crescer um negócio validado. A gente não entra na operação mesmo, não. Sibeli, você quer perguntar? Eu quero. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigada pelo conteúdo, foi super interessante, super bacana. A minha pergunta eu sei que a gente tem, né, toda essa questão de confidencialidade e tudo mais, mas eu queria saber mais ou menos qual que foi o outcome, assim, qual foi o resultado, mesmo que de uma forma mais genérica, né, sem entrar em muitos detalhes, daquele experimento que você comentou, acho, Ricardo, né, a respeito da indústria farmacêutica. Né, eles foram lá, se envolveram, né, nesse processo, então, de fato, sentiram na pele mais ou menos como que estar no lugar ali da pessoa que utilizaria aquele produto. Mas e aí, depois disso, como que foi? Assim, eles mudaram o ponto de vista deles, mas isso de fato influenciou, com certeza influenciou, né, no projeto, mas se você puder comentar um pouco mais a respeito dessa parte do resultado, assim, não em detalhes, né, provavelmente não vai ser possível, mas de forma geral, de que forma que isso influenciou. Então, Sibeli, acho que essa é uma pergunta super bacana. Eu não posso abrir muitos detalhes, mas o objetivo central desse projeto com esse cliente foi a sensibilização. Esse era o objetivo central. Então, tinha um foco inicial de sensibilização da ótica de empatia e nós propusemos essa jornada, como vocês viram aqui. Houveram algumas traduções disso no processo isso foi um projeto contratado pelo marketing. Então, a ideia aqui era para fazer com que as pessoas conseguissem construir argumentos de uma perspectiva mais humana. Então, houve impacto, sim, na argumentação, no processo de venda e tal, mas em detalhes, assim, eu confesso que esse projeto já é antigo. Eu não sei exatamente o que virou depois com tudo isso. Mas o projeto de sensibilização, ele foi cumprido aqui, entendeu? Esse foi o nosso escopo, foi esse. Com relação aos pontos de contato de experiência, foram mapeados num plano de ação várias potencialidades de implementação aqui. Aí, de novo, eu não sei se todos foram implementados aqui. Então, uma parte eu estou respondendo da sua pergunta, mas não como um todo, assim. Entendi, bem legal, achei super interessante, parabéns. Legal, obrigado. Pessoal, acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição, mas acredito que não. Queria agradecer aí, primeiro, o Ricardo, o pessoal da Ecos, André, Wesley, todos vocês que participaram, ficaram aí até o fim. A gente vai mandar, depois essa gravação vai ficar disponibilizada no site da Ecos, a gente vai mandar essas informações por e-mail, então vocês podem compartilhar para colegas e amigos que possam se interessar por esse conteúdo, e a gente fica à disposição e espero vê-los aí nos nossos cursos, nas nossas experiências, ou em futuros webinars, para que a gente possa ir, brincando, né, levar a palavra do design para mais pessoas. E construir produtos, né, que de fato as pessoas amem e gostem. Acho que é isso, agradecer.
Super obrigado, Raul. Obrigado o time, todo o time, a Dé, o Wes. Obrigado, time. Obrigado, os queridos, sempre estão presentes aí até tarde. Obrigado, Raul. Sempre uma delícia fazer as conversas. E eu vi que a Maressa está aqui. A Maressa fez o curso, enfim. Hoje ela está participando também ativamente dos cursos conosco. Enfim, tem uma perguntinha aqui eu acho que é da Débora, se tem mentoria pós-curso. Não tem, uma coisa que a gente está estudando, Débora, mas tem uma questão que a gente, ainda como está tudo muito acessível no remoto e tal, fica muito mais fácil, eu e o Raul, a gente tem uma liberdade de agenda, então, assim, mais ou menos, né, mas a gente acaba disponibilizando nosso tempinho para falar com um ou outro, enfim. Mas, enfim, super obrigado Muito obrigada, todos. Ricardo. Imagina. Então, gente, super obrigado. Maressa, obrigado pela presença aí. Você já fez o curso, já foi facilitadora, já está... Recomendo demais. Quem não fez, por favor, faça, porque é incrível, mudou a minha vida, sou uma nova pessoa. Esse é o melhor depoimento, né? Depoimento do aluno. E a gente tem novos, assim, um momento jabá também para quem está aí ainda, né? A gente está lançando uma especialização em design, que é Strategic Design Specialization, que você passa por todas essas trilhas que envolve design de negócio, design de serviço, design thinking, design de futuros, e ainda faz um projeto para ganhar aí horas de voo, então é bem legal para quem está buscando aí um aprofundamento maior. E também o Design Leadership, que é para trabalhar com liderança de design. Está tudo lá no nosso site, e os meninos estão aí também para tirar dúvidas. Gente, então, super obrigado. Obrigado pela oportunidade e pela presença de todos. Obrigado, gente. Bom finalzinho de dia para vocês. Boa semana. Espero que fiquem todos bem. Saudades.